Muito bom dia, agronegócio. Hoje é terça-feira, dia 4 de junho de 2024, são 8 horas e 8 minutos. Pelo horário oficial de Brasília, sejam bem-vindos à nossa abertura de mercado, que se inicia agora com informações, notícias, preços e entrevistas. Estará conosco no nosso quadro de entrevistas hoje o presidente da AproSoja Mato Grosso, Lucas Costa Beber, para falarmos sobre a moratória da soja e um prejuízo que pode ser ali registrado na economia do estado mato-grossense da ordem de 23 bilhões de reais, algo que a gente vai tratar já já com ele. E ainda falando em recursos, em dinheiro, nós vamos falar também sobre a chamada, o convite do governo Lula ao MST para ajudar a construir o Plano Safra 2024-25, pois essa é uma notícia que está já repercutindo desde ontem, nós vamos falar sobre isso. Vamos falar ainda sobre o clima nos Estados Unidos e o avanço do plantio da safra 2024-25, vamos falar também sobre a possibilidade do Brasil superar o Vietnã na produção de café Conilon, e vamos falar sobre os preços do trigo no mercado brasileiro. Tudo isso aqui no Bom Dia Agronegócio, informações que você sabe antes e primeiro para direcionar o seu dia e os seus negócios. Bom, mas antes de mais nada, o importante é sabermos como os preços estão se comportando, como as bolsas funcionam nesta manhã de terça-feira. Nós temos então para a Bolsa de Chicago baixas. Na verdade, as commodities agrícolas passam por uma baixa generalizada nesta terça-feira. Nós temos para a soja 11 dólares e 81 cents por bushel e 0,2% de queda. O milho 4 dólares e 41 cents por bushel, 0,09% de baixa. O trigo, 6 dólares e 66 cents por bushel, 1% de baixa. O trigo hoje recuando, realizando lucros depois das boas altas registradas na sessão anterior. Ainda na Bolsa de Chicago, o farelo de soja também cede, tem 0,5% de queda para 357 dólares e 70 cents por tonelada curta, e o óleo de soja 43 dólares e 99, com uma queda de 0,3% na manhã de hoje, 4 de junho de 2024. Bolsa de Nova York agora. O açúcar é o único que se destaca com uma leve alta de 0,1%, as demais commodities recuando. O café perde 0,7%, tem 2 dólares e 25 mais 5 por libra peso. O algodão, 0,7% de baixa para 72 cents mais 66 por libra peso. E eu percebo que as commodities todas acompanham o petróleo, todas elas recuando, acompanhando uma queda de quase 2% entre os futuros do petróleo. Tanto o WTI quanto o Brent recuam nesta manhã de hoje. Nós temos o WTI com 72 dólares e 89 cents por barril, uma queda de 1,8%, e o Brent 77 dólares e 17 cents, 1,5% de baixa. O Brent que perdeu aí os 80 dólares nos últimos dias e dá sequência a este movimento negativo. Tem uma relação direta ali com o mercado de algodão, o mercado do petróleo, com o açúcar, que respeita os seus fundamentos e avança, apesar das baixas do petróleo, e claro, com os óleos vegetais. O óleo de soja acompanha essa queda e também trabalha no negativo, portanto. Gás natural, 1,7% de avanço. O ouro recuando, tem 0,9% de baixa. A prata e o cobre hoje também se destacam do lado negativo, caem forte. A prata cai 3,1% e o cobre 2,2% de baixa. Então temos aí baixas intensas para as commodities, praticamente todas elas, as exceções açúcar e gás natural. Todas as outras recuam, energéticas, agrícolas e metálicas, e percebam que é um dia de um pouco mais de aversão ao risco. Então não só os fundamentos pesam sobre estes mercados, mas também as informações do financeiro. Hoje algumas informações importantes, alguns dados importantes para chegar, tudo na conta. E o dólar reflete essa situação também, operando em alta. O dólar, que costuma ser sempre um porto seguro ali dos investidores, 0,2% de alta, 104.260 pontos. Ainda na nossa rodada de preços, na Bolsa de Dalian, mercado futuro da China, com as negociações já encerradas na sessão de hoje, fechamento negativo para farelo, óleo de soja e milho. Então, eu fui até buscar, recuperar a análise de Eduardo Vanin.
Bolsas americanas em queda, a agenda da semana é pesada, dados de serviço e emprego, então tem ali dados importantes para serem reportados nesta terça-feira, nesta semana, e isso vai deixando o mercado mais cauteloso, menos, mais avesso ao risco, né? Com menos apetite ao risco, o que justifica parte das baixas das commodities. 8 horas e 13 minutos, pelo horário oficial de Brasília. Vimos os preços, vamos checar as notícias com as nossas notícias da manhã. Bom, claro que a nossa primeira manchete desta terça-feira é a novidade mais recente do governo federal tendo feito um convite ao MST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, para lhes ajudar a construir o Plano Safra 2024-25. Pois é, a notícia dá conta de que, na contramão de recentes votações no Congresso Nacional que tentam ali tolher a influência do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra no governo federal, o Executivo nomeou a agremiação para integrar um grupo de entidades convocadas para elaborar o Plano Safra 2024-25 da agricultura familiar, que deverá disponibilizar mais de 70 bilhões de reais para pequenos agricultores. A inclusão do MST, diz a notícia, no rol dos elaboradores do PRONAF ocorre no momento em que parlamentares tentam impor limites aos sem terra. Na terça-feira, última, dia 28, durante a sessão de votação dos vetos presidenciais, o Congresso derrubou um dos vetos do presidente Lula a uma medida que atingia em cheio o movimento e retomou a proibição de a União realizar despesas que, direta ou indiretamente, promovam, incentivem ou financiem invasão ou ocupação de propriedades rurais privadas. Abre aspas para o deputado federal Luciano Zucco, do PL do Rio Grande do Sul, que foi presidente da CPI do MST e hoje comanda a Frente Parlamentar Mista Invasão Zero. Abre aspas, por mais que o MST cometa toda a sorte de crimes e irregularidades, jamais o PT irá se afastar ou punir o movimento, criticou o deputado. Há 2 semanas, em uma nova ofensiva, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que retira de invasores de terra a possibilidade de integrar programas assistenciais como o Minha Casa Minha Vida, e a matéria ainda será apreciada no Senado. Esta matéria, na Câmara dos Deputados, ela foi aprovada com ampla maioria. Então, limitar, né, os benefícios ali, as benesses que são entregues, que são garantidas aos integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, mas não a sua totalidade, aqueles que são invasores de terras, invasores de propriedades privadas, que não podemos deixar de comentar, contextualizar e lembrá-los que invasão de propriedade privada é crime. E por isso a necessidade de uma matéria como essa. Bom, o que acontece? Eu vou pedir até para a gente colocar na tela, para que vocês tenham a visão dessa situação. Claro que os deputados ali da Frente Parlamentar da Agropecuária e outros parlamentares também, por que não dizer, estão comentando, né, essa situação, e uma delas é a ex-ministra da Agricultura, mas sempre ministra, Tereza Cristina, hoje senadora pelo Mato Grosso do Sul, onde ela diz nas suas redes sociais: essa é nova. Invasor de terra agora planeja Plano Safra. Mais uma vez, o governo Lula 3 passa pano para o MST. Um absurdo. Os assentados da reforma agrária e os agricultores familiares é que têm de ser ouvidos diretamente. Vamos no Congresso fiscalizar a aplicação dos bilhões do PRONAF, que é o crédito especial para os pequenos produtores. Estamos de olho, diz a senadora Tereza Cristina, profunda conhecedora da agricultura familiar, profunda conhecedora do agronegócio brasileiro, sabe o que está dizendo, sabe o que cobrar e de quem cobrar. E é, de novo, importantíssimo separar o joio do trigo. Pequenos agricultores, agricultores familiares, não são, né, representados pelo pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Eles têm hoje, inclusive, um ministério só para eles, né? Durante o último governo foram unidas as pastas, né? Então, hoje, o senhor Paulo Teixeira cuida ali do Movimento do Desenvolvimento Agrário, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, melhor dizendo. Eu vou até aqui
fui buscar, né, o nome completo da pasta é o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar do Brasil, o ministro Paulo Teixeira, junto do ministro Carlos Fávaro, que é o ministro da Agricultura e Pecuária. Estes, sim, juntos têm de construir o Plano Safra. O Plano Safra tem, sim, que ter um olhar acolhedor e especial para a agricultura familiar e os pequenos agricultores, até porque são realidades distintas, como sempre estão postas nos planos safras, né? Agora, fazer mais essa segregação e chamar MST para compor plano safra, para organizar, para construir plano safra, com certeza, não só a senadora Tereza Cristina, mas outros parlamentares e principalmente os produtores rurais, incluindo os agricultores familiares e os pequenos agricultores, estarão de olho. Isso é muito sério. Precisamos saber dos agricultores familiares e dos pequenos produtores se eles se sentem representados pelo movimento dos trabalhadores sem terra, os mesmos que bateram na porta de um pequeno pecuarista mandando ele sair em 4 horas. Ah, mas e a minha criação? Deixa aqui que a gente vai ver. Mas o senhor precisa sair. Uma pequena propriedade. O vídeo rodou na internet, né? Então, isso é inaceitável. Mas aconteceu, está posto e, claro, assim como a senadora Tereza Cristina, nós também estamos de olho. 8h19, pelo horário oficial de Brasília, naturalmente a gente vai continuar acompanhando essa situação. Bom, a nossa segunda informação dessa terça-feira, ela parte dos Estados Unidos, porque ontem o USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, trouxe a sua atualização sobre a safra 2024-25, como acontece todas as segundas-feiras, às 17 horas, horário de Brasília. O mercado já está fechado nesse momento, então o mercado vai refletindo esses números que ontem foram reportados nas sessões, né, seguintes, que começam depois das 9 da noite, retomados os negócios na Bolsa norte-americana. Pois bem, ontem o USDA chegou com o seu novo reporte de acompanhamento de safras, apontando mais uma vez o plantio norte-americano, o plantio da safra 2024-25 dos Estados Unidos acima da média. Isso vale para soja, isso vale para milho. O plantio da soja chegou a 78% da área, número que veio alinhado com as expectativas do mercado, inclusive do Grupo Laboro. Ontem o Sr. Ginaldo Souza, diretor-geral da companhia, deu entrevista ao Notícias Agrícolas, trouxe essa perspectiva exata deste 78%, então veio exatamente esse número. Na semana passada tínhamos 68% de área plantada, no ano passado 89%, sendo o ano passado um dos anos mais rápidos de plantio da história dos Estados Unidos, talvez o mais rápido, e a média para este período é de 73%. Então, confirmando aquilo que eu disse, 78% plantado contra 73% de média, temos então um plantio ali acima da média. Bom, o estado de Illinois, no caso da soja, sendo o maior produtor dos Estados Unidos, chega a 81% de sua área já semeada. Bom, para o milho, quais são as informações? 91% de área plantada, também dentro das expectativas do mercado, frente aos 83% da semana passada, 95% de 2023, no ano passado, e 89% de média. Ou seja, para o milho, o plantio também está acima das expectativas, ou melhor, acima da média das últimas 5 temporadas, das últimas 5 safras. Então temos este cenário, bom avanço dos trabalhos de campo. E ontem, pela primeira vez na safra 2024-25, o USDA trouxe também o seu relatório apontando as condições das lavouras norte-americanas de milho, com o plantio aí na sua reta final, faltando 9% apenas da área para ser plantado, que devemos ver aí já na última semana, uma conclusão do plantio, salvo qualquer problema mais agressivo de clima, o que não é apontado até este momento nos mapas climáticos. Devemos ver então o plantio concluído. O USDA começa a trazer as condições das lavouras e há uma informação bastante positiva para essa condição, né? São 75% dos campos de milho classificados como bom ou excelentes, 21% em condições regulares e apenas 4% do milho norte-americano até o último domingo, dia 2 de junho, em condições ruins ou muito ruins. Então, esta é a primeira avaliação
da condição dos campos e ainda somente para o milho. Nos Estados Unidos, a soja ainda não teve essa divulgação. Provavelmente na próxima semana, com 78% da área plantada, talvez não na próxima, talvez na outra, vejamos como o plantio vai avançar. Talvez já na próxima semana tenhamos as condições, portanto, das lavouras norte-americanas. Então, este é o resumo do relatório que o USDA trouxe ontem, o que traz um impacto limitado, eu diria, aos preços dos grãos negociados na Bolsa de Chicago. A soja tem pequenas baixas de 1 a 2 pontos nesse momento, agora às 8 horas e 23 minutos. Nós temos o julho com 11 dólares e 82 cents, o agosto com 11 dólares e 81, o setembro com 11 dólares e 61 e o novembro, este referência para a safra dos Estados Unidos, 11 dólares e 63 cents por bushel. Então, apesar de atuar no campo negativo, os preços operam com bastante estabilidade na manhã de hoje. Para o milho, a mesma coisa, perdas de 1,5 ponto a 1,75. O julho tem 4 dólares e 42 cents por bushel, o setembro 4 dólares e 47, o dezembro 4,61 e o março 4 dólares e 74. O mercado também perdendo pouquinho. O que nos leva à nossa terceira manchete, a nossa terceira notícia desta terça-feira, que é a condição climática nos Estados Unidos. Bom, o que até este momento essas condições dos campos norte-americanos nos apontam? Segundo as informações levantadas por Eduardo Vanin, analista da Agriinvest Commodities, trata-se do sexto melhor começo de safra em 20 anos nos Estados Unidos. Pois é, essa é uma informação importante. E segundo essas informações, o clima americano está quase perfeito, só falta esquentar, ou seja, as temperaturas subirem um pouco, que é o que está previsto para este início de junho. Então, a partir de ontem, hoje, amanhã, as temperaturas já começam a se elevar nos Estados Unidos. E isso, segundo ainda o Eduardo Vanin, é o reflexo deste resultado ontem apresentado de 75% dos campos de milho em boas ou excelentes condições. Bom, vamos acompanhar alguns mapas, porque assim vocês conseguem visualizar o que estou dizendo e como estão as condições previstas de clima para os Estados Unidos. O primeiro mapa que vocês vão acompanhar, inclusive o pessoal da Rádio Agro Hoje, que nos apenas ouve, o mapa dos próximos 5 dias de chuvas nos Estados Unidos já aparecem para vocês. Percebam que essas condições são de chuvas dentro da normalidade, ainda concentradas mais a leste dos Estados Unidos, que é a direita da sua tela, com ali os volumes em azul, azul mais escuro, azul mais claro, e algumas regiões ali mais a oeste dos Estados Unidos, ali perto do Texas, né, do Arkansas, com volumes um pouco maiores. Mas no coração do Corn Belt, que é essa região bem ao centro mais à direita do mapa nos Estados Unidos, nós temos ali colorações em verde e azul, temos ali os principais estados produtores de grãos dos Estados Unidos. Então a gente está falando de Iowa, Illinois, Indiana, Ohio, Minnesota, Missouri, Nebraska, as Dakotas um pouco mais secas ali, ali da metade para a esquerda da sua tela, ali onde temos lá mais ao norte dos Estados Unidos. Então nós temos para os próximos 5 dias chuvas dentro da normalidade que vão dar sequência boa à continuidade do plantio e ao desenvolvimento dos campos. O próximo mapa é o mapa das chuvas para os próximos 7 dias nos Estados Unidos. Vejam que a condição muda muito pouco. Temos também essas chuvas bem distribuídas, a diferença está destacada mais a oeste, então mais à esquerda da sua tela, certo? Temos ali as Dakotas recebendo um volume um pouco melhor dessas chuvas, né, recebendo condições melhores, o que vai ajudar inclusive o trigo também, que veio sofrendo com uma seca, mas, de novo, este coração do meio oeste americano, do Corn Belt, dentro da normalidade, recebendo boas chuvas, nem pouco, nem muito, dentro da normalidade, para que não só o plantio se conclua bem, como os campos continuem a se desenvolver bem. As reservas hídricas nos solos norte-americanos são muito boas. A imagem seguinte, que acompanharemos, ela tem ali bastante informações para os próximos. Nos primeiros mapas, vocês observam
às condições de chuvas, as perspectivas de precipitações nos Estados Unidos. Percebam que o primeiro mapa da primeira linha, à esquerda, 6 a 10 dias é a previsão. Então, nós estamos falando de toda essa faixa acinzentada, são chuvas dentro da normalidade, dentro da média. A região mais alaranjada, beijinha, chuvas abaixo da média. E onde está verde, chuvas acima. Percebam que na região do Corn Belt, nós temos ali praticamente todo esse período com chuvas dentro da normalidade. A exceção, então, deste período de 8 a 14 dias, com algumas regiões com chuvas abaixo da média. Para regiões como Iowa, Illinois, um pedacinho de Indiana, um pedacinho do Missouri. Bom, isso posto, teremos que observar como vão se comportar essas chuvas, se elas virão assim realmente abaixo da média para este período, para a segunda metade, portanto, de junho, né? Ou para o início da segunda metade de junho. Não, vamos continuar seguindo as informações. Estou eu falando com vocês e com o meu diretor. Na linha de baixo, temperaturas. Toda essa área colorida em azul, ela aponta para temperaturas abaixo da média. Então, agora as temperaturas começam a subir novamente, mas elas ainda permanecem abaixo da normalidade para o período, que é um período de tempo mais quente nos Estados Unidos. Então, este é um ponto de atenção, essas temperaturas ainda abaixo da média, embora elas estejam subindo, e aí vocês podem perceber que do mapa primeiro para o segundo, então, segunda linha, primeiro mapa, um azul mais forte. No mapa a seguir, um azul mais claro, que mostra que as temperaturas continuarão a subir, mas ainda abaixo da média para o período. Então, atenção, ficaremos de olho nessas temperaturas. E o último mapa, que está bem pequenininho ali na esquerda da sua tela, a gente vai aumentar até para que vocês possam ter uma visão melhor. Esse mapa é o Drought Monitor, ou o monitor de seca nos Estados Unidos. Percebam que todos os pontos em que tem alguma corzinha, então amarelo, bege, vermelho, elas são áreas com condições de seca, né? Ou seca severa, ou seca extrema, ou seca amena. Para as regiões produtoras de grãos nos Estados Unidos, elas quase não aparecem, salvo ali um pedacinho do Iowa, um pedacinho do Nebraska, mas sem trazer grandes preocupações. No ano passado, esse mapa estava amarelo, né? Estava trazendo muita preocupação e e por isso, né, que a perda veio tão agressivamente. Então, essas são as condições de clima. Essas são as condições que o clima nos Estados Unidos apresenta neste momento. Então, por enquanto, segundo também os especialistas, né, não sou eu que estou dizendo, mas por enquanto, sem trazer grandes ameaças à safra norte-americana, o que continua mantendo a projeção de uma safra regular nos Estados Unidos, uma safra boa, e é isso que mantém também certa pressão sobre os preços dos grãos negociados na Bolsa de Chicago. Teremos de continuar monitorando e acompanhando. Bom, falamos sobre os grãos, falamos sobre os Estados Unidos e a sua safra em andamento, safra 2024-25. Falando agora, às 8 horas e 31 minutos pelo horário oficial de Brasília, sobre o café. Porque o mercado de café tem estado em polvorosa nos últimos meses, tem sido realmente bastante intenso o mercado, tanto para o Conilon quanto para o Arábica, e o Brasil tem se destacado, porque principalmente no Conilon, no Robusta, tem ali uma situação de termos, né, uma superação e assumir um posto de liderança que hoje é do Vietnã, tendo o Vietnã causado todo esse caos no mercado cafeeiro aí nos últimos anos, uma vez que é atualmente o maior produtor de Conilon do planeta. Agora, o Brasil, com a sua expertise, com a sua experiência e com as suas condições climáticas favoráveis, tecnologia, ciência, pesquisa e desenvolvimento, pode superar o Vietnã até 2027. Pois é, essa é a boa notícia desta manhã
de terça-feira, a preocupação latente com a oferta de café continua dando suporte para os preços da commodity e apesar da volatilidade observada pelo produtor, analistas afirmam que o cenário continua sendo de oportunidades para o Brasil, segundo fontes ouvidas pelo Notícias Agrícolas, além dos preços acima da média histórica, com as condições climáticas ideais, em poucos anos o Brasil poderia ultrapassar o Vietnã e se tornar também o maior produtor de conilon do mundo, também porque de arábica já é. O país asiático enfrenta uma das maiores crises climáticas dos últimos anos, vai ser difícil recuperar a sua produção, o café, diferente da soja ou do milho, né, que são culturas ali temporárias, o café é uma cultura perene, para se recuperar demora safras e safras, e o Vietnã, ainda enfrentando adversidades climáticas, vai ter essa dificuldade de recuperar-se muito rapidamente. Essa condição na Ásia, inclusive, não tira só do café, mas tira de outras culturas, como o próprio arroz, por exemplo, por isso que os preços estão nas alturas. Então, essa perspectiva ela é muito plausível, é palpável esse desenvolvimento do café conilon no Brasil, e os analistas, os especialistas, os consultores de mercado, os produtores, os pesquisadores apostam que há sim ambiente para que nas próximas safras o Brasil continue ampliando a sua produção e alcance números, né, que possam superar, portanto, a produção vietnamita. Para fechar essa notícia, em condições climáticas normais e pelo parque cafeiro que já temos hoje no Brasil, principalmente no Espírito Santo, é factível dizermos que na safra 26-27 o Brasil teria condições sim de superar o Vietnã, mas para que isso se conclua, há de se contar com condições climáticas perfeitas, o que infelizmente não vem acontecendo nos últimos tempos. Mas um número muito maior de árvores por hectares e clones com alta produtividade dão sim a perspectiva que a gente possa ultrapassar o Vietnã, mais tardar no ciclo 2027-28, disse um trader de mercado ao Notícias Agrícolas. Pois bem, seguem essas análises, o importante é você monitorar, porque certamente o Notícias Agrícolas estará aqui para dar em primeira mão essa notícia para você, que o Brasil superou o Vietnã e se tornou o maior produtor mundial de café conilon. São 8 horas e 34 minutos pelo horário oficial de Brasília. Vamos já conversar com o presidente da AproSoja Mato Grosso, Lucas Costa Beber. Vamos falar de moratória da soja. Voltou a discussão, voltou a se contabilizar o prejuízo que Mato Grosso pode sofrer aí no próximo ano, né? Nos próximos anos, caso as coisas caminhem como estão até este momento, precisa realmente ser discutida a moratória e já estará, portanto, conosco o presidente da AproSoja Mato Grosso para tratarmos deste e de outros assuntos. A gente faz um rápido intervalo só para você continuar acompanhando alguns relatos que chegam para nós aqui no nosso Momento Fala Produtor e também para coletar mais informações sobre essa edição do Crop Tour Grupo Laboro e Notícias Agrícolas nos Estados Unidos e no Canadá. Olá, amigos. Imagina todo ano pagar 10 milhões de reais e ter que comprar um monte de produto que você não queria para matar um monte de praga que você não deseja e ainda não ter certeza que vai conseguir matar. Prazer, eu sou produtor rural. Imagina você aplicar todo esse dinheiro na lavoura, depois vai fazer um pano de batida e descobre que tem mais praga que antes que a aplicação. Prazer, eu sou produtor rural. Imagina o seu lucro diminuindo e vem o agrônomo da fazenda e fala que você tem que fazer a aplicação V0 de fungicida. Dá vontade de tacar fogo nele e apagar na martelada. Prazer, eu sou o produtor rural. Imagina um pulverizador aplicando um monte de nota de 100, caindo por cada bico todo o seu dinheiro e sumindo com ele no planeta. E ainda tem gente na cidade falando que o produtor gosta de usar agrotóxico. Prazer, eu sou o produtor rural. Em resumo, toda safra aplicamos mais químicos que gostaríamos, matamos menos pragas do que a gente queria e sobra menos dinheiro que a gente precisa.
Mas não pode parar, senão piora. Prazer, eu sou o produtor rural. Agora, imagina cada ano que passa você diminuir uma aplicação, as pragas diminuírem ano a ano, as doenças pararem de te incomodar. É isso que eu chamo de nova velha agricultura. Com as técnicas do passado e para a nossa agricultura moderna, nós conseguimos trazer de volta a segurança que faltava para o produtor, com menos químico, garantindo as nossas produtividades. Aqui é a nossa situação aqui em Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul. Precisando de uma aguinha e nada, mas é assim, Deus no comando. Tamo juntos, estamos sempre na escuta aí das notícias agrícolas, do tempo e dinheiro. Mas é isso aí, Deus no comando. A situação é essa. Obrigado a todos. E olha a altura do pé, ó, onde vai o pé de milho. Milho dá quase 3 metros de altura aí, ó. E olha a situação. É muito triste, né? Nosso mundão vai estar descontrolado. Os nossos irmãos no Rio Grande com a tragédia daquela lá por água e nós aqui por falta de água. Claro que é bem menos do que a deles, porque é a vida em primeiro lugar, né? E o resto é resto, que nem diz outro. Primeiro a vida. Mas é doído o agricultor plantar e pegar uma situação dessa, ó, de baixo em cima da lavoura, ó. Que tristeza, ó. Aí você vai no tamanho da espiga, ó, mas isso não tem nada dentro, né? Coisa mais linda. Um abraço a todos. Bom, primeiro recado de volta, né? Continuem mandando os seus relatos, não importa se você está no Rio Grande do Sul, em Goiás, Mato Grosso, o importante é nós construirmos juntos as realidades das safras brasileiras. Aqui no nosso Momento Fala Produtor, no Bom Dia Agronegócio, você viu que tem um telefone aí para você entrar em contato direto conosco pelo WhatsApp, temos também o QR Code que apareceu na sua tela. O importante é mandar o seu relato, tá? O importante também é falarmos sobre a moratória da soja, que voltou a ser discutida nos últimos meses, o que é bastante importante diante do que está acontecendo e diante da legislação ambiental que o Brasil tem, que é uma das mais rigorosas do mundo, se não a mais rigorosa do mundo. Então, o que está aí divergindo? Quais são os pontos de divergência? Ponto para a gente tratar agora no nosso quadro de entrevistas aqui no Bom Dia Agronegócio. E claro que para nos ajudar a entender como é que essas discussões estão acontecendo, os prejuízos que ela poderia trazer ao agronegócio, em especial do estado de Mato Grosso, está conosco o presidente da ProSoja Mato Grossense, Lucas Costa Beber. Lucas, é sempre um prazer recebê-lo aqui no Notícias Agrícolas, no Bom Dia Agronegócio. Seja bem-vindo, meu amigo. Bom dia, Carla, tudo bem? Prazer poder falar com vocês. Estamos aqui no Mato Grosso, andando no nosso estado, no circuito da ProSoja, 18º circuito. Estamos em Comodoro, aqui um núcleo novo da ProSoja visitando. E agora também agradecer já a você, né, e cumprimentar por essa oportunidade de poder falar um pouco pela moratória, essa grande injustiça que acontece não só com os produtores de Mato Grosso, mas de todos os estados que abrangem o bioma amazônico. Lucas, eu que te agradeço por aceitar o nosso convite no meio aí de desse circuito, algo já tão tradicional da ProSoja Mato Grosso. Agora, Lucas, é importante que nós possamos trazer para mais produtores como estão essas discussões. Essa discussão voltou à tona nos últimos meses, nós temos visto uma atuação interessante dos parlamentares e, naturalmente, das instituições ligadas ao setor. Agradeço por aceitar. Como é que foi a última reunião Estamos aqui no Mato Grosso, da moratória da soja, que aconteceu aí no estado de Mato Grosso na última semana? Então, Carla, esse assunto é bom fazer uma
recapitular um pouco, é um assunto que vem incomodando os produtores há anos, né, prejudicando a comercialização, porém ele saiu agora só da esfera do agricultor e foi para o social também. Há muitas prefeituras, muitas cidades ali que os prefeitos aqui no estado reclamam da moratória porque o município deixa de se desenvolver, deixa de vir investimento, o produtor não tem coragem de fazer as conversões de área, até mesmo de pastagem degradada, converter em lavoura, porque dependendo da interpretação do Instituto de Meio Ambiente, pode também ser considerado como desmatamento. E nós sabemos que a moratória da soja ela é uma restrição, foi um acordo que as empresas compradoras fizeram em 2006 para suprimir o desmatamento ilegal, no qual, a partir de 2008, não comprariam soja, mesmo que proveniente de desmatamento legal na Amazônia. Né? Porém, nós tivemos a implementação do Código Ambiental em 2012, que veio para suprir esse problema, e mesmo assim as empresas continuam praticando essa restrição, e muitos produtores hoje não conseguem comercializar, têm dificuldade, até porque essas empresas abrangem aí, as empresas signatárias, 94% do mercado comprador de soja, para atender o mercado europeu, que corresponde a 15% do nosso mercado comprador. E aí, além desse produtor não conseguir, eu estou aqui em Comodoro mesmo, por exemplo, ontem era uma grande queixa dos produtores daqui, assim como outros municípios que estão migrando da pecuária para a lavoura, que muito produtor não tem coragem de fazer essa migração, e é sabido, Carla, que os municípios que têm maior IDH, que são maiores potências aí, que têm melhor qualidade de vida do Brasil e do Mato Grosso, são municípios onde que a soja está instalada muito forte. Mato Grosso, o ano passado, foi o estado que mais cresceu na economia. Durante a pandemia, o estado que mais cresceu, porém, esses municípios novos não conseguem avançar. Então, em novembro, nós conseguimos reunir mais de 100 prefeitos em Cuiabá, aonde foi feito um grande clamor pelo fim da moratória. O governador deu uma declaração que foi muito positiva para o setor. Dias atrás, novamente, o governador deu uma entrevista ao programa Roda Viva, novamente se manifestou contra a moratória, ameaçando tirar incentivos fiscais das indústrias que continuassem impondo ela sobre os produtores. E agora, nesse último encontro que tivemos na semana passada, tivemos aí adesão de quase 130 câmaras dos vereadores aqui do estado do Mato Grosso. Novamente, esses prefeitos, outras entidades de classe, enfim, fizemos um grande manifesto, reunindo mais de 1.200 pessoas, na grande parte delas prefeitos e vereadores, em Cuiabá, novamente contra a moratória. Lembrando que o evento foi convocado pelo Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, que tem como uma das missões também diminuir as desigualdades sociais. Então, estava presente lá Tribunal de Contas, União das Câmaras dos Vereadores, Associação dos Municípios de Mato Grosso, e outras entidades como a FAMATO, o Fórum Agro, a própria Crimate, que também a carne sofre o problema da moratória da carne, e, é claro, a ProSoja Mato Grosso, com apoio da ProSoja Brasil também, estávamos lá presentes contra esse grande movimento, e em conversas já com o governador do estado, o governador está analisando entrar na justiça e terá apoio das entidades, e a Associação dos Municípios também vai buscar meios legais contra essa moratória para a gente sanar de vez. Cabe lembrar, Carla, que nós já temos o Código Ambiental, que é mais restritivo do mundo. No bioma amazônico, o produtor é condenado já, né, legalmente a usar somente 1/5 da sua área. A gente sempre usa o exemplo de uma casa que tem 5 peças e você só pode usar uma. Mas até aí tudo bem, é a nossa legislação e temos que respeitar. Mas agora impor algo acima disso para atender o mercado europeu, que corresponde a menos de 15% do mercado comprador, aí já é demais, né, Carla? Então, claro. Basicamente é isso que tem acontecido e nós vamos seguir em frente. Acho que tem ganhado corpo essa luta, porque não é só o setor produtivo, agora também entrou o setor público, o setor político, também contra essa grande injustiça.
Lucas, a moratória, ela data de 2006, o Código Florestal de 2012. Qual é, portanto, a proposta a partir desse momento? É extinguir a moratória da soja para que seja vigente apenas o Código Florestal, que já seria o suficiente, inclusive para atender o mercado europeu, o exigente mercado europeu, mas que árvore mesmo não tem lá, né, Lucas? Sabemos. O objetivo é extinguir a moratória da soja e fazer valer apenas o Código Florestal de novo, que já é bastante rígido e seria o suficiente para atender esse mercado, ou se pensa em repensar efetivamente a moratória, trazer alguma outra condição para esses produtores que estão localizados ali no bioma amazônico? Qual é a proposta a partir deste ponto? Carla, nós já participamos de uma audiência pública na Câmara Federal, provocada pela deputada Coronel Fernanda, onde estavam lá representantes do setor produtivo e também estava a Biov e a ANEC, que representam essas empresas signatárias da moratória, né? E lá foi discutido uma das alegações, além de tudo isso que eu falei, e você na pergunta já relata parte disso. Nós temos um problema, Carla. A moratória deveria ser cobrada em cima realmente da área que foi derrubada, não considerar a área inteira do produtor. O problema é que as empresas, além de praticar isso, que corresponderia de desmatamento legal a partir de 2008, pouco mais de 250 mil hectares. Mas da maneira que as empresas têm feito, tem ultrapassado mais de 2 milhões e 600 mil hectares, ou seja, mais de 10 vezes a área que realmente abrangeria a moratória. Então, uma das propostas era considerar os polígonos, por parte da Biov e da ANEC, considerar os polígonos que realmente correspondem à moratória. Há casos, por exemplo, Carla, em Sinop, na região de Sinop, há um produtor que produz uma área de mais de 4 mil hectares, toda ela desmatada antes de 2008. Aí ele resolveu adquirir mais uma área próxima à cidade, né, onde que ele desmatou dentro do Código Ambiental 4 hectares para construir um armazém para lá depositar os seus grãos. E ele acabou sendo enquadrado na moratória. Hoje ele não consegue comercializar nada daquilo que ele produz na área que foi totalmente desmatada em 2008, ou seja, além de ser uma grande injustiça, ela está ultrapassando o próprio acordo. Então, a proposta dessas empresas é passar a considerar o polígono, a gente já considera um avanço, porém, a ProSoja Mato Grosso tem se declarado totalmente contra. Nós queremos a erradicação total da moratória, respeitando toda essa restrição que já tem o nosso Código Ambiental. E como você falou, eu não tenho nada contra as leis ambientais da Europa, eu não quero impor nada a eles, mas não venham cobrar de nós aquilo que nem eles conseguem praticar. Quando você pega aí um Google Maps, você não precisa ir para a Europa. Qualquer pessoa do mundo pesquisa aí na internet qual que é o município que mais produz soja na França, que mais produz uva, e vai ver como é que está as APPs dos rios, como é que está as áreas de reserva florestal, e aí pega Sorriso, que é o maior município produtor de soja do mundo, e dá um Google Maps também e olha como é que são as reservas ali em Sorriso, Nova Mutum, Sapezal, Luiz Eduardo Magalhães, esses que são os maiores municípios do mundo aí em produção de soja, e compara com o que é feito lá na Europa e aqui. Ou seja, nós respeitamos o nosso sistema de agricultura, nós temos que lembrar e nos orgulhar também, Carla, que nós praticamos aqui o plantio direto, ou seja, fazemos no mínimo 2 safras por ano, podendo chegar a 3 safras, aonde que o sequestro de carbono já tem vários estudos, e nós da ProSoja estamos apoiando várias pesquisas com entidades sérias, porque para nós o que nós prezamos é a imparcialidade, a gente não faz pesquisa para querer provar nada que seja além da verdade, além do que ciência, e já essas pesquisas comprovam que o sistema de plantio direto, ele tem a capacidade até de sequestrar mais carbono, se feito de forma correta, que a própria floresta, igual ou maior, ou seja, deixando um saldo positivo. Isso é pretexto para a gente cometer desmate ilegal? Não, nós defendemos a legalidade. Acontece que o nosso sistema produtivo é muito mais limpo que o sistema deles. Nós preservamos mais que eles, nossas APPs estão melhores do que eles. Eles deveriam vir aqui no Brasil para aprender conosco, e não
nos condenar a restrições que vão além da nossa Constituição Federal, que ultrapassam o direito de uso e de propriedade do solo, propriedade da terra, ou seja, violam a soberania nacional do nosso país. Lucas, numa entrevista recente que você deu depois dessa reunião que aconteceu aí no estado de Mato Grosso, você pontuou também como essa condição da moratória e como isso tudo acabou criando um ambiente até de certa cartelização no comércio de grãos aí no estado do Mato Grosso. Eu queria que você me dissesse um pouco mais sobre isso para a nossa audiência, também como tem sido isso e como você imagina que isso tenha acontecido, tenha se formado nesses anos de vigência da moratória, que está quase completando 20 anos, né? São 18 anos de moratória da soja. Exatamente, Carla. Eu falo cartel, é praticamente um oligopólio, né? Essas empresas, como eu falei, 94% do mercado comprador. Em alguns municípios, só tem, às vezes, uma empresa e essa empresa é signatária da moratória. Aí esse produtor fica fadado a comercializar essa soja, às vezes, para o famoso mala preta, que é aquele cara lá que, às vezes, compra no mercado em alta, quando baixa ele some, ou seja, ele não tem a certeza que esse cara vai comprar e pagar, né? Ou muitas vezes ele compra, mas claro, vai pagar um preço inferior. E ainda tem a questão da evasão fiscal, que esse mala preta pode comprar e talvez sonegar imposto e lá na frente o produtor ter uma multa. Então, gera uma insegurança jurídica muito grande, né? Essas empresas estão se beneficiando de benefícios fiscais aqui dentro do Estado e estão fazendo uma separação dos produtores, né? 94% do mercado comprador dizendo desse eu compro, desse eu não compro. E esses produtores nada mais do que estão fazendo é respeitar a legislação ambiental mais restritiva do mundo. Então veja que injustiça que é trazida a esses produtores. E é um combinado de empresas, é um conglomerado que acaba aí fazendo esse acordo sem se preocupar com a nossa soberania nacional, Carla. Então, é isso que a gente tem levantado, isso, como diz, já é conhecido de todos, né? Isso já é reconhecido até por essas empresas. Então, isso é muito ruim para nós, para nossa segurança jurídica aqui dentro do país. Lucas, eu vou agora te fazer duas perguntas em uma, porque infelizmente o nosso tempo aqui no Bom Dia Agro é mais ajustadinho. Eu queria entender de ti, portanto, quais são os próximos passos para que essas discussões continuem e as coisas caminhem e sejam ajustadas. E queria te ouvir também em relação a essa notícia que hoje está repercutindo, que é o convite do governo federal ao MST para ajudar a compor o Plano Safra 2024-25, sobre o pretexto de que está ali dando voz aos agricultores familiares, aos pequenos agricultores. Você conhece os pequenos agricultores e os agricultores familiares, né, Lucas? Eu queria ouvir um pouquinho de ti em relação a isso também. Com certeza, Carla. Eu acho que agricultores familiares, não interessa o tamanho, se é grande, pequeno ou médio, mas aqui no Mato Grosso, por incrível que pareça, mesmo Mato Grosso sendo o estado que mais produz soja no mundo, né? Se fosse um país, seria o quarto maior produtor. A maioria dos nossos associados são pequenos e médios produtores. E eu acho que quem já produz não é do movimento sem terra, né? Quem produz é produtor. Então, acho que tem que chamar quem realmente produz, quem vive as dificuldades do campo, quem trabalha no campo e principalmente quem tem maior experiência no campo, que vive há anos, entendeu? Então, a gente não é contra que faça segregação nenhuma, mas que realmente se dê a voz àqueles que estão sofrendo. O governo, na verdade, a gente vê um grande populismo, né? Porque a gente viu esse socorro aí na safra. Grande parte desses pequenos produtores que colheram mal aqui no Mato Grosso não conseguiram prorrogação de dívidas. Os que conseguiram, aí ficam restritos ao acesso de crédito de juro controlado, não conseguem acessar, né? Nós vimos aí o lançamento de linha de crédito para capital de giro partindo a juro de 17%. Juro para não o produtor não acessar o crédito. Aí falar que vai chamar o MST
para mim eu só vejo mais uma falácia do governo. Eu quero ver trabalho em prática para fortalecer a agricultura do Brasil, para realmente garantir a segurança alimentar. Nós temos aí o Rio Grande do Sul, que terá uma safra que é um pouco maior do que o consumo, e o governo importando arroz. Já alguns produtores tiveram perdas esse ano devido ao clima no Rio Grande do Sul e até em outros estados, porque nem para todos choveu, mesmo para o arroz sequeiro, aqui no Mato Grosso mesmo tem casos, e o governo importando arroz, derrubando ainda mais o preço do arroz. Ou seja, quando o preço poderia ficar um pouco melhor para compensar a quebra climática, o governo vai lá, importa e derruba o preço. A gente não vê um governo disposto a ajudar o setor produtivo, muito menos a garantir a segurança alimentar do país. A gente vê um governo que as políticas que ele está fazendo, eu não estou aqui para criticar, eu estou falando que a gente vê na prática, com números, dados e fatos, são para arrebentar o produtor brasileiro. A gente não viu socorro, o governo falando mal de recuperação judicial, que realmente por alguns é banalizada, mas vai ser um grande remédio para muitos produtores que não receberam esse socorro, entre aspas, aí que o governo anunciou, que não chegou de verdade para esses produtores, e vai ser a única chance que eles têm de salvar. O problema acontece que muitos desses pequenos produtores não têm organização jurídica e contábil, então muitas vezes nem do benefício da recuperação judicial, às vezes eles vão se beneficiar, e o governo está fazendo pouco caso desses pequenos e médios produtores. E aí agora esse discurso do MST é meio estranho, como eu volto a falar, movimento sem terra é quem não produz, porque quem produz não é do movimento sem terra, quem tem terra não é do movimento sem terra. Bom, Lucas, é sempre muito bom ouvir a sua lucidez e a sua serenidade para tratar das coisas. Muito obrigada por aceitar o nosso convite e por estar conosco aqui no Bom Dia Agronegócio. Notícias Agrícolas está sempre de portas abertas para ti e para todo o time da ProSoja Mato Grosso. Obrigada mais uma vez. Obrigado, Carla. Um bom dia, um abraço a todos aí. Obrigado pela oportunidade de conversar e falar um pouco da visão do nosso setor aí para vocês. Claro, para nós é sempre um prazer recebê-lo. Até a próxima. Bom circuito à ProSoja para vocês. Até mais. Até mais. Bom, senhoras e senhores, aí é a voz da experiência falando, mas mais do que a voz da experiência, é a voz de quem está na prática fazendo, né? Isso é muito importante. Eu quero conversar aqui com o seu Adoniran Castro. Bom dia, vamos falar de custo da nova safra 24-25 de soja? Seu Adoniran, tá marcado. Vamos falar sobre isso sim, assunto importante. Eu vou fazer o seguinte, lá no Instagram eu vou abrir uma caixinha de perguntas para que vocês mandem as sugestões de pautas que vocês querem ouvir aqui no Bom Dia Agronegócio. Ali vocês têm espaço para trazer os assuntos que vocês querem ouvir aqui dos especialistas. Certo assim? A gente volta amanhã a partir das 8 horas da manhã, em ponto, pelo horário oficial de Brasília, aqui no nosso Bom Dia Agronegócio. Obrigada pelas mensagens, pelos bom dias. Amanhã estamos juntos novamente. Boa terça-feira para você. Bons negócios.